Que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar de pé para ler a Escritura. Nós vamos ler em João, capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Graças a Deus. Amém? Em João, capítulo 14, versículo 12, está escrito: Na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarás os meus mandamentos. Está assim? Vamos orar? Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por esse momento, reunidos, ó Deus, em torno da Tua palavra, ó Pai, porque a Tua palavra diz, ó Deus, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, ali estarei presente. Deus, não é para isso, o homem tem que estar reunido em Teu nome, Senhor. Saber que nome é esse. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que clareie nossas mentes nesse momento e livre-nos do mal. Cura os enfermos, ó Pai. Dê vista aos cegos espirituais. Pai Santo, Tu conheces as necessidades de nossos corpos. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para hoje e sempre. Amém. Podem sentar? Menos. Amém. Em São João 14, do versículo 12 ao 15. Então Jesus, ele diz: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Por que isso? Ele diz: porque eu vou para meu Pai. Então, se a igreja hoje, os que dizem ter a revelação de Jesus, não estiverem fazendo as obras, é porque não crê nele. É porque não entende as palavras de Jesus. Muitos dizem que crê na palavra, mas Jesus tem dito que se você conhece a árvore pelos frutos, se você passar num pé de manga, se não tem manga, você não sabe pé do que é. Mas se tem um fruto, você fala que ele é um pé de tal coisa. Porque isso, pelos frutos. Então o cristão, você conhece ele pelos frutos de Cristo que ele dá. Então, mas qual é o motivo de Jesus estar dizendo essas palavras? Ou por que ele está dizendo isso? Uma igreja que diz que é a revelação da palavra, se um pregador ele prega a doutrina para a igreja, bem, ele prega a doutrina, e a igreja ainda não anda como Cristo, então ele tem que pregar a doutrina de novo, porque a igreja não entendeu a pregação. Então você vê homens como o irmão Brian, ele e o irmão Liveio, eles não se preocuparam com a revelação dos selos,
com as eras da igreja. Eles não se preocuparam com isso. Vocês prestem atenção, porque a maior preocupação que o cristão deve ter é com a doutrina. É a única coisa que você precisa, é a doutrina. Sem a doutrina você ouve errado, você entende errado, você vive errado. Então Jesus não está falando por acaso. Ele está dizendo: aquele que crê em mim. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 8, do versículo 26 a seguir. Amém? Observe o que Jesus disse: muito tenho que dizer e de julgar-vos, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Vocês observam que Jesus estava falando ao mundo aquilo que ele ouviu do Pai. Continuando, ele diz: mas não entenderam que eles lhes falava do Pai. Eles não entenderam isso. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Então esse filho, ele foi ensinado pelo Pai. Todos os filhos, eles são ensinados de uma certa forma. Às vezes o pai é um ímpio, ele vai ensinar aquilo que ele vive. Vai levar o filho para o bar, vai levar para o estádio de futebol, para qualquer lugar. Mas Jesus aprendeu com o Pai aqui. Ele disse que estava passando aquilo que o Pai ensinou a ele. E aquele que me enviou está comigo. Jesus estava dizendo que ele não estava sozinho. Vocês observam que Jesus estava fazendo as obras de Deus. E agora ele está dizendo que ele não estava sozinho. Um homem sem Deus, ele não faz as obras de Deus. Observe o que Jesus está dizendo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por que isso? Ele diz: porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, quando você vê uma pessoa abandonada na vida e fora, que você vê que os pais não estão mais preocupados com ele, é porque ele nunca acatou aquilo que o Pai quis que ele fizesse. Ele procurou não seguir os caminhos do Pai. E com Jesus foi diferente. Jesus está passando isso para essas pessoas. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você tem que fazer sempre o que agrada a Deus. Não é o que agrada a igreja. Em João capítulo 8, versículo 37 ao 39, é nesse mesmo capítulo que vocês estão. Então Jesus estava conversando com determinadas pessoas, com esses seguidores que eles afirmavam que estavam na doutrina. Observe que Jesus está conversando com essas pessoas. Jesus diz, versículo 37 do capítulo 8, ele diz: bem sei que sois descendência de Abraão. Porque essas pessoas estavam dizendo para Jesus que eles eram filhos de Abraão. Eles eram descendência de Abraão, eles eram filhos de Abraão. E Jesus estava dizendo: bem sei que vocês são isso. Contudo, procurar matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então essas pessoas, elas estavam dizendo que elas eram descendência de Abraão, filhos de Abraão.
E Jesus continua dizendo para eles, veja bem, que as palavras dele não entravam nessas pessoas. E Jesus continua dizendo para eles o seguinte, preste atenção, ele diz, eu falo do que vi junto de meu Pai. Então tudo que Jesus estava fazendo, ele não estava fazendo por acaso. Então Deus já tinha mostrado todo o plano para ele. Ele estava falando para aqueles que diziam que eram filhos de Abraão. Jesus disse a essas pessoas, eu falo do que eu vi junto de meu Pai. E vós, vocês observam que ele está separando essas pessoas dos filhos de Abraão. E vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então, quando a pessoa não está na doutrina correta, na doutrina bíblica, quando você apresenta a palavra para essa pessoa e ela descrê daquilo, é porque alguém já influenciou ela do outro lado. Os filhos de Deus aqui na terra, eles recebem a influência de Deus. Os que não são de Deus, eles recebem um outro tipo de influências, menos a de Deus. Então Jesus está dizendo para essas pessoas o que eles estão fazendo, eles viram junto com o Pai deles. Responderam e disseram-lhe, eram muita gente, disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então Jesus está afirmando para essas pessoas que elas não têm nada a ver com Deus. Elas não conheceram Abraão. Elas não eram filhas de Abraão. Por que elas não eram filhas de Abraão? Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava em Jesus, advertindo eles. E eles não puderam conhecer esse Deus. Se eles fossem filhos de Abraão, eles entenderiam que ministério que era aquele que estava diante deles. E eles não entenderam porque não era filho. Agora vocês vão entender melhor o capítulo 14 de João. Capítulo 14, do versículo 12. Suponhamos que uma pessoa que sai de uma determinada cidade, vamos colocar um rei de um determinado país, aí ele vai mandar um súdito dele em outro país. O rei não pôde ir naquele país, então ele mandou um representante dele lá. Então aquele representante, ele vai se apresentar diante da multidão. Ele vai se apresentar de que forma? Ele vai dizer, eu fulano de tal, servo do rei Bertrano, estou aqui em nome dele. Suponhamos o irmão Antônio está aqui sentado, mas se eu precisasse ir numa outra cidade para representar o irmão Antônio, para que eu possa representá-lo, eu tenho que falar a mesma coisa que ele falaria, porque eu estou representando ele. Está dando para entender? Como que eu vou representar o irmão Antônio falando algo que ele não ia falar? É falso testemunho. Está dando para entender até aqui? E Jesus disse, eu venho em nome de meu Pai. Vocês observam, se Jesus veio em nome do Pai, ele não poderia dar um testemunho que o Pai não falaria através dele. Porque ele estava no nome. Ele não apenas veio representar o Pai, mas ele recebeu o nome do Pai. Ele disse, eu venho em nome de meu Pai. Então, ele tinha que repetir aquilo que o Pai falou. E se nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, nós estamos aqui em nome do Pai. Então nós temos que falar aquilo
não é aquilo que o Pai falou, mas aquilo que o Filho falou. O Filho faz eco das palavras do Pai. O único que podia repetir o que Deus falou era Jesus. E nós podemos apenas repetir o que Jesus falou. Jesus disse: eu estou aqui representando o Pai. Então o que eu disser para vocês é o Pai falando através de mim. Está dando para entender? Então, irmãos, se nós dizemos para as pessoas que somos cristãos e não agimos como Cristo, nós não estamos representando Ele. Nós não estamos no nome dEle. Vocês observam que Jesus ele veio em nome do Pai. Agora vocês vão entender melhor porque Jesus estava batendo de frente com aquelas pessoas e estava dizendo para elas que elas não eram filhas de Abraão. Por que isso? Porque elas não estavam repetindo as palavras de Abraão. Abraão só pôde fazer o que Deus ordenou que ele fizesse. Abraão não poderia fazer outras coisas. Então os filhos de Abraão tinham que agir do mesmo jeito. E essas pessoas não estavam agindo de acordo com as Escrituras. Então Jesus estava advertindo essas pessoas e falando para elas de quem que elas eram filhas. Vou repetir aqui o que Jesus disse. Observa. Jesus disse: eu falo do que eu vi junto de meu Pai. Aí Jesus diz para eles assim, ó: e vós fazeis o que vocês viram junto de vosso Pai. Jesus estava dizendo que eles tinham um pai que não era o dele. Então essas pessoas estavam dizendo que eram sementes, que eram descendência de Abraão, e Jesus estava dizendo para eles: Abraão não fez isso. Abraão creu na palavra. Agora Jesus está explicando para eles como que um verdadeiro filho age. Como que o verdadeiro filho age? Vamos ler de novo João 8, João 14, desculpa, do versículo 12 ao 15. Observa como que um verdadeiro filho age. Jesus repreendeu aquelas pessoas. Jesus disse: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Somente os filhos iam crer em Jesus. Estão entendendo? Então, os verdadeiros filhos farão as obras. Aqueles homens não eram sementes de Abraão, não eram filhos de Abraão. Por isso, eles não puderam fazer as obras. Agora, você observa se você está fazendo as obras hoje. Jesus disse: Abraão não fez isso. Abraão não fez isso que vocês estão fazendo. Eu, homem justo, procurei falar a verdade, vocês procuram me matar por isso. Porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Eles não podiam segui-lo. Mas Jesus está separando os verdadeiros filhos, aqui que nós estamos vendo. Onde ele diz: mas também, observa, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim. Como que crê em Jesus? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem muita gente que diz que crê em Jesus. Eles dizem que Jesus é o próprio Pai, eles não creem em Jesus. Quando você fala que Jesus é Deus, você não crê em Jesus. Quando você fala que Jesus é a segunda pessoa, a terceira pessoa, e vai colocando um monte de coisas em volta, você não crê em Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim. A Bíblia diz, Jesus diz que aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água fluirão de seu ventre. Então você tem que crer em Jesus como diz as Escrituras. E o que diz as Escrituras? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho. Aí você diz: mas eu não sou filho? Você estava nesse único Filho. Você era um atributo que estava ali. Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse Filho. Aí quando você começa a entender essas coisas, então agora você está fazendo o eco da palavra. Quando você começa a entender essas coisas, você entende melhor o que Jesus diz: aquele que crê em mim.
Quando você crê em Jesus, Jesus diz: as obras que eu faço, a doutrina que eu vos prego não é minha, é do Pai que me enviou. Aí você crê em Jesus, você fala: se ele está falando que não é dele, então eu creio que não é. Jesus diz: não sou eu que faço as obras, é o Pai que é maior do que eu que está em mim fazendo. Aí você diz: se ele está falando isso, eu creio. Irmão, você só entende essas coisas por revelação. Vocês observam que as pessoas hoje, elas querem saber o que o mundo acha. Quando você quer saber o que o mundo acha, você está fora dos planos de Deus. Vocês observam que Jesus, quando chegou às partes de Cesareia de Filipe, quando ele conversou com seus discípulos, ele diz: o que dizem os homens ser o filho do homem? Dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou um dos profetas que ressuscitou. Então vocês observam que as pessoas estavam dizendo aquilo. Você não tem que olhar para o que os outros pensam. Jesus falou assim: tudo bem, mas eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com o que vocês acham. E o que vocês acham que é o Filho do Homem? Aí Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado é tu, Pedro, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Então vocês observam que Jesus disse a Pedro que não foi carne e sangue que revelou aquilo, mas foi o Pai que está no céu. Então você só pode conhecer o plano de Deus se o Pai que está no céu, se o Pai te mostrar isso. Você não conhece isso em seminário, você não conhece isso estudando teologia. Então as pessoas, elas ficam envolvidas com certas coisas. Um disse isso, outro diz aquilo. E nem mesmo Jesus podia fazer nada. Jesus disse: o Pai te revelou isso, Pedro, porque eu não posso. Irmãos, é somente Deus. Então quando o Pai está em você, quando você observa que quem levou a doutrina para Pedro, quem mostrou para Pedro que era a doutrina, foi o Pai. É Deus que mostra para você quem é a doutrina, quem é Ele. Você só pode conhecer Deus através da doutrina. E a pessoa não sabe o que é a doutrina e quer pregar o Evangelho, ela não pode. Jesus não podia pregar o Evangelho enquanto ele não fosse batizado. Vocês observam que o pregador é Deus mesmo. Jesus não podia pregar. Jesus viveu 33 anos e meio. Mas ele pregou 3 anos e meio. Aonde ele estava esse tempo todo? Ele estava pregando? Não. Mas ele estava se purificando a cada dia. O menino crescia em conhecimento, sabedoria, diante de Deus e dos homens. Mas ele não vinha pregando, porque o pregador é Deus. Tenha isso em mente, o pregador é Deus. Pastor não é pregador. Você vai ver muito pastor aí pregando água com açúcar para as pessoas. E aquilo não salva. Um pastor, para pregar a doutrina, ele tem que ter um contato com o Pai. Se Deus não estiver nele, ele vai estar pregando uma doutrina falsa. Porque Deus não age de duas formas. Deus só tem uma maneira de agir. E se Deus agiu de uma forma no começo, ele vai agir da mesma forma, senão ele seria injusto. Então Deus revelou para Pedro quem era Jesus. Irmão, seu inimigo não quer que você saiba quem é Jesus. Porque você não sabendo quem é Jesus, essas palavras não vão se cumprir na sua vida. Porque Jesus diz, observe de novo: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Mas se você não conhece Jesus, como você vai crer nele? Aqueles homens não conheciam Jesus. Por que eles não conheciam? Porque eles não eram partes de Abraão. Eles falavam que era, mas não era. Eles tinham se perdido no meio do caminho. Eles tinham se perdido no trajeto. E não puderam ver o cumprimento da palavra através de Jesus. E a palavra se repete. A mensagem se denominou.
Eu não digo a pura mensagem, a doutrina, mas esses seguidores falsos se denominaram, venderam sua primogenitura e não sabem quem é Jesus hoje. Por não saber quem é Jesus, eles pregam uma mensagem torta. Eles não se cumprem nele essas palavras de Jesus. As únicas palavras de Jesus que se cumprem nessas pessoas é essas aqui que Jesus disse, ó. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que viste junto de vossos pais. Essas pessoas têm um pai que não é o pai de Jesus. Por não ter um pai que é o pai de Jesus, o pai de Jesus não pode vir neles para que eles tenham o mesmo testemunho de Pedro. Eles não podem, porque eles não são da mesma essência. Eles não são do mesmo material que Jesus era. Deus só pode descer naqueles que são do mesmo material dele. Vamos continuar aqui? Então, as obras que eu faço, Jesus estava dizendo. Observe esse pronome pessoal, as obras que eu faço. Quem faz as obras é Deus. E Jesus está dizendo, as obras que eu faço. Você tem que saber quem estava falando ali. Se Jesus não podia fazer nada, era Deus que fazia, então era Deus que estava falando através dele, as obras que eu faço. Por que isso? Jesus disse, porque eu vou, vocês farão obras maiores do que essas ainda. Irmãos, quando você crê no enviado de Deus, quando você crê na palavra como ela é, você não pode crer na palavra porque alguém pregou para você. Você tem que crer na palavra porque o Pai te revelou. Não é porque alguém te explicou. Essas pessoas vão pregando uma doutrina que alguém explicou. Mas precisa ver se esse alguém teve um contato com o Pai. Jesus ficou esperando pelo Pai. Jesus não saiu pregando. Quando Deus precisava usar aquele corpo chamado Jesus, quando Deus precisou habitar na sua imagem, porque o Filho é a imagem do Pai, quando Deus precisou habitar na imagem dele, quando Deus precisou pregar o Evangelho, Deus disse, agora você vai lá no Jordão. Você vai lá no Jordão, João Batista vai estar lá, vai ser o momento de eu descer em você. Não vai pensar que Jesus foi ator do direito para lá não, sem saber o que estava acontecendo. Jesus foi para lá. Jesus era um filho obediente. E quando o filho é obediente, o pai sente prazer. É por isso que Deus disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar nele. Foi isso que Deus disse quando ele desceu de Jesus. Observe que quando Jesus entrou na água, foi um homem descendo. Mas quando foi saindo, foi Deus saindo. Porque Deus agora estava habitando em seu filho. Para que isso? Para pregar o Evangelho. E havendo Deus antigamente pregado, é Deus que prega, viu? De muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. E aqueles homens estavam dizendo que eram filhos de Abraão. E aqui você está observando através de Hebreus 1 que Deus pregou, pregou aos pais. Então eles não faziam parte, porque eles não entenderam. Porque o Deus que pregou aos pais pelos profetas estava em seu filho. E eles não reconheceram aquilo e falaram que eram filhos de Abraão, não eram. Jesus diz, vós têm por pai o diabo e querer fazer a vontade do vosso pai. Abraão não fez isso. Abraão creu. E se você é semente de Abraão, você crê na mesma doutrina. Você crê na mesma palavra. Em João capítulo 20, versículo 21. Graças a Deus. Amém? Em João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como meu Pai
Observa isso que é muito forte. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vocês observam aqui. Por que Deus enviou Jesus? Assim como o Pai me enviou, assim eu envio a vós. Aqueles que diziam que eram filhos de Abraão e não faziam as obras de Abraão, foi porque o Pai não enviou aquelas pessoas. O Pai tinha enviado Abraão para fazer o trabalho. E esses que dizem que é filho de Abraão não entenderam o trabalho. Agora Jesus está conversando com as pessoas aqui agora. Isso aqui foi depois que ele morreu e ressuscitou. Aí ele está conversando com os discípulos. Vou ler de novo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Ele já tinha falado já. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então agora, essas pessoas que Jesus estava enviando, é porque é do mesmo material. Aquelas pessoas não foram enviadas. E Jesus está enviando uma parte aqui. Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, assim eu envio a vós. E por que Deus enviou Jesus? Essa é a pergunta que tem que se fazer. O Filho veio para fazer as obras do Pai. Por isso que Jesus disse, as obras que eu faço não é minha. A palavra que eu vos prego não é minha. Mas é do Pai que me enviou. Então Deus enviou a Jesus para pregar o Evangelho. Aí Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, da mesma forma eu estou enviando vocês agora. Está assim, né? E no versículo 22, eu acredito, está escrito, e havendo dito isto, soprou sobre eles o quê? E disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então Jesus enviou aquelas pessoas e diz a elas, assim como o Pai me enviou para pregar o Evangelho, levar o Evangelho adiante, assim eu envio a vós. Mas não somente envio a vós, Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Então agora que eles estavam com o Espírito Santo nele, eles podiam repetir as palavras de Jesus. Então o homem hoje, para repetir as palavras de Jesus, tem que acontecer o que nele? O Espírito Santo tem que vir sobre ele. Aí eles vão repetir as palavras de Jesus. Esses homens aqui, Jesus soprou o Espírito Santo sobre ele. Isso foi depois da morte. Vocês observam que depois que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu a um povo. E se você é semente também, aqueles que morreram e ressuscitaram, e estiver na mesma fé, vai aparecer a você. Da mesma forma. Irmãos, as obras de Cristo, quem faz as obras de Cristo são somente os filhos de Deus. As outras pessoas farão a obra dos pais deles. Jesus começou advertindo as pessoas aqui. Ele começou advertindo, vós tem por pai o diabo, vós não somos filhos de Deus. Por que isso? Porque não foi soprado o Espírito Santo sobre vocês. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está em mim. E vocês estão me chamando de filho de prostituição. Sabia que eles chamavam Jesus de filho de prostituta? Eles falaram para Jesus assim, nós não somos filhos de prostituição. Nós temos um pai que é Abraão. Jesus disse, nós temos por pai o diabo. Vocês não são da mesma essência que eu. Vocês não são do mesmo material que eu. O Pai não pode descer em vocês. Irmãos, Deus para descer no homem, aquele corpo. Para você colocar água num copo, aquele copo tem que estar limpo. Para Deus descer num corpo, aquele corpo tem que estar limpo. Deus é limpo, Deus é puro. E Deus desceu no seu filho porque era puro. E continua sendo puro. Então, para que Deus desça em você hoje, você tem que se purificar. Como que você quer ter uma vida lá fora e outra na igreja? Você não é puro. Você não vai ouvir o Evangelho puro. Como que Deus vai pregar o Evangelho através do pastor? Porque o pregador é Deus. Aí você vê um coitado
como no meu caso aqui, de trás do púlpito, você fala, é mais um que está ali. É que você não entende o trabalho de Deus. O pregador é Deus. Eu sou apenas a voz que ele usa. O homem, um pregador, ele é apenas a voz. Mas para isso, ele tem que ter a mesma revelação que Pedro teve. Se um homem hoje tem a revelação diferente, contrária da revelação que Pedro teve, e falar que é um cristão, ele está chamando Deus de mentiroso. Porque se Deus agiu de uma determinada forma, ele não muda, ele age do mesmo jeito. Quando Deus queimou aquela cidade, Sodoma e Gomorra, se Deus não destruir de novo agora, Deus tem que levantar Sodoma e pedir perdão, porque ele errou. Mas Deus não erra. Então, se Deus não erra, vai acontecer a mesma coisa agora. Mas antes que o fogo desça, Deus está preparando o povo para sair daqui. Mas esse povo são aquele povo que Jesus está dizendo aqui, que eles farão as obras dele. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem. Que tipo de voz você está ouvindo hoje? Ah, eu vou na igreja fulana de tal, porque lá eu sinto que Deus está lá. Hoje em dia as pessoas vão na igreja para ouvir coisa bonita. Você tem que ouvir coisa que te conserta. Às vezes aquilo que vai consertar você faz com que você não volte mais à igreja. Aquilo que você precisa ouvir não é o que você quer ouvir. As pessoas querem ouvir coisa bonita. Irmãos, coisas bonitas não te salvam. Quando Jesus começou a pregar aquilo que aquelas pessoas precisavam ouvir, elas foram embora. Aí Pedro chegou para o Senhor, duro esse discurso. Quem poderá ouvir isso? Porque o discurso de Deus é duro. Sabe por que isso? Porque Deus está educando seus filhos. Deus está ensinando seus filhos o caminho que eles devem andar. Mas o discurso é pesado, é dolorido. Duro esse discurso, Senhor. Quem poderá permanecer aqui? Jesus disse, você quer ir com eles também? Aí Pedro diz, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Pedro não disse para Jesus que ele era a vida eterna, mas que a palavra de vida eterna estava nele. É isso que nós precisamos entender. O pregador é Deus mesmo. Se o pregador é Deus mesmo, é ele que está aqui. É ele que está aqui. Mas para quê? Para pregar através do homem? Não. É para o Espírito Santo, quando vier, fará vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito, Jesus falou. Então o Espírito Santo está aqui hoje para lembrar você de tudo que ele fez através do Filho. Se o Espírito Santo vier aqui agora para fazer um trabalho diferente do que ele fez através de Jesus, é porque ele não terminou o trabalho. E o trabalho já foi terminado. É por isso que Paulo disse assim, em Hebreus 1, e havendo Deus antigamente pregado, de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aí Paulo, ele encerra. Ele diz, a nós pregou, acabou, encerrou. Paulo diz, a nós pregou nesses últimos dias pelo Filho. Irmão, se Deus pregou, é passado. A mensagem acabou aqui. Mas o que os mensageiros vieram fazer nesse tempo do fim? É levar você para tudo que já acabou. Tudo já acabou. Entenda isso. A doutrina, a palavra, o evangelho já foi pregado. Aí as pessoas falam, não entendo, porque falaram que o evangelho tem que chegar no mundo inteiro. Mentira. O que tem que chegar no mundo inteiro são as palavras que Jesus pregou. Então, se as pessoas chegarem para pregar algo diferente de Jesus, não é o evangelho. Porque tudo já foi pregado. Irmão, você precisa entender isso. A doutrina já foi pregada, a sua cura já foi conquistada, porque Jesus disse, já está tudo consumado, Pai. A cura já foi paga, a sua vitória já está consumada. A doutrina já foi pregada. Por que já foi pregada? Porque a doutrina é de Cristo. Cristo encerrou o trabalho. Cristo é o Espírito Santo. Ele encerrou o trabalho em Jesus. E havendo Deus antigamente, falaram de muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais. A nós ele encerrou o Evangelho. A nós ele terminou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Por quem? Por quem fez também o mundo. Bem, que Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. O culto está terminado. Vou fazer a oração final para encerrar isso, queridos irmãos. Pai poderoso, te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra nesse momento. Santifica a sua palavra, Pai. Santifica seus filhos nesse momento, Pai. Pai Santo, a tua palavra é verdade, ó Pai. Estamos firmes nela, Pai. Sabemos que tudo já foi feito, ó Deus. Sabemos que o Senhor está no nosso meio hoje, ó Pai, para nos levar de volta a uma obra consumada, Deus. Muito obrigado por isso, ó Deus. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam estar presentes. Oro pelo irmão Ciro que está em viagem nesse momento, ó Pai. Que o Senhor dê um livramento a ele, ó Deus. Tu sabes todas as coisas, ó Pai. Pai Santo, oro pelos irmãos da cidade de Itapuí. Oro por aqueles que não puderam estar presentes aqui hoje. Aqueles que ouvirão esse culto futuramente, Senhor. Não oro para que o Senhor cure as pessoas, porque o Senhor já curou, Pai. Eu creio que cada filho do Senhor, que crê que Jesus é o Filho do Senhor, o Filho do Deus vivo, esse tem prioridade em receber a cura, Pai, porque eles entenderam o processo do Senhor. Peço perdão de minhas fraquezas, ó Pai. Peço no nome de Jesus Cristo que abençoe seus filhos, ó Pai. Não somente esse, mas aquele sincero em redor de toda a terra. No nome de Jesus Cristo, agradeço hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Está terminado.